Isso, esse é o clássico, todo mundo, né, usa esse, tá? O cara acaba, pô, é o estuprador, o cara foi lá, estuprou a menina na sua frente, porque você vai lá e puf, mata ele, tá? Não pode matar então, professor? Não, não pode, tá? Mas tem um motivo de relevante valor social ou moral. Você matou o cara que acabou de estuprar lá a sua irmã na sua frente. Ou então, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Óbvio que aqui vai ter que ser analisada, né, a proporcionalidade da sua conduta, né, se a provocação da vítima é apta a ensejar essa minoração facultativa da pena, tá? Dependendo, porque tem gente que considera a provocação qualquer coisa, né? Tem gente que o cara passa do lado, assim, por fim, encostou, o cara me provocou, vou matar ele, tá? Mas vai entrar em um motivo fútil, isso sim, tá? Bom, homicídio qualificado. Porque tem gente que acha que, né, qualquer provocação se encaixa na minoração da pena. Tem que ser uma provocação apta a trazer, né, a justificar, entre aspas, parcialmente essa conduta de você matar a pessoa. Homicídio qualificado por motivo fútil, qualificado mediante paga ou promessa de recompensa por cupidez, para excitar ou saciar desejos sexuais ou por outro motivo torpe. Esse é diferentão, né? Esse é diferentão. Eles não tem no... Como fala? Não tem no Código Penal normal essa parte. Para excitar ou saciar desejos sexuais. A pessoa é uma pessoa que tem sérios problemas, né? A pessoa, a gente está falando então do cara que mata alguém para saciar desejos sexuais. Né? Tem gente que né, deve ficar. Bom, com emprego de veneno, asfixia, tortura, fogo, explosivo ou qualquer outro meio dissimulado ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Deixa eu até ver, eu acho que eu deixei, deixa eu só ver aqui se eu deixei. Deixei. Para a gente ver algumas observações. Então já vamos direto para... Vamos só dar uma olhada rapidão, vamos que a gente vai ter as explicações para a gente falar. Com emprego de veneno, traição, emboscada com surpresa ou outro recurso insidioso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, isso vocês conhecem também. Assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime, ou então prevalecendo-se da situação de serviço. Vamos lá, vamos dar uma olhada, tá, nas observações que eu deixei aí. Como eu tinha falado para vocês já viram no Código Penal comum o crime de homicídio. Então vamos só dar uma olhadinha em algumas observações. Primeiro, uma observação clara. Matar alguém exige que esse alguém esteja o quê? Vivo. Né? Exige que esse alguém esteja vivo. Tá? Não, o cara pegou um cadáver e deu 10 tiros no cadáver da pessoa. Não vai responder pelo crime de homicídio. Tá? Alguém restringe a ser humano e trata de pessoa com vida. Não adianta, o cara já estava morto. Mas, a gente fala assim, parece estúpido. Mas por que é esse contexto? Exato. E sim, e outra. Além do vilipêndio, o que acontece? Imagina que assim, você tem a intenção de matar o cara. Mas não é só você. É um cara que um monte de gente não curte ele. E aí você chega para matar o cara, alguém chegou antes. Alguém chegou antes e deu um veneno para ele, ele morreu, está morto. Aí você vai lá, 3 horas depois, o cara já está morto, mas você não sabe que ele está morto. Aí você chega lá e dá 10 tiros nele. Mas ele morreu por causa de tiro? Não. Ele já estava morto. Tá? Então, por isso que a gente fala, a pessoa tem que estar com vida, né? Para você poder cometer o crime de homicídio. Bom, aqui a gente fala cessação das funções vitais, de modo que não seja mais possível sobreviver. Também nem precisa, isso aqui eu deixei só para vocês, é um conceito de medicina legal. Tá? Na prova CFO não cai medicina legal não, né? Sorte de vocês. Medicina legal tem umas provas de delegado que cai medicina legal, né? Mas beleza, isso aqui é um conceito de morte, eu tirei lá da parte da medicina legal para vocês. Mas, para a gente
nós pensamos em conceito de morte, é a morte o quê? Cerebral. Né? A morte cerebral é a ideia que nós temos para o direito penal, que é aquela morte, inclusive, que autoriza a realização do transplante de órgãos. A morte encefálica é considerada, então, o momento de consumação. Bom, doloso, temos a forma culposa separada, tá? Isso é uma coisa interessante, porque no Código Penal Comum, o homicídio culposo fica dentro do 121. Né? Aqui não. Aqui o homicídio culposo fica em outro artigo. Tá? Separadinho num tipo penal autônomo. O privilegiado é aquele que a gente estava comentando. Né? O privilegiado, a gente vai diminuir, né? Em tese, era isso que sempre acontece. Tá? Aqui, o juiz pode diminuir, como nós vimos, por motivo de relevante valor social ou moral, ou a provocação da vítima. Né? Deixei até aqui alguns exemplos para vocês, mas a gente já falou aqui do exemplo do estuprador, né? Lá, relevante valor social ou moral, agressão contra amante do cônjuge, apressar a morte de quem está desenganado. É verdade, esse também dá para entrar. Relevante valor moral. O cara está lá, está sofrendo, está morrendo. Nossa, mas não estou aguentando, sofreu um acidente, alguma coisa, está morrendo. Aí você vai lá e vai o quê? Acabar com o sofrimento dele. Tá? Você vai ser estúpido se fizer isso, porque você sabe que você vai responder pelo crime. Mas a ideia é, poxa, tem um relevante valor? Tem relevante valor. Tá? O cara sofreu um acidente, metade do corpo dele está aberto. Né? E aí ele está lá sofrendo. Não tem socorro, não tem nada, você fala, bom, eu vou fazer o seguinte, o cara pede para você, pelo amor de Deus, dá um tiro na minha cabeça, me mata, acaba com o sofrimento. Você vai lá e dá o tiro nele, tá fudido depois. Domínio de violenta emoção, né? A provocação, que lembra aquilo que eu já comentei para vocês. A ideia é que a injusta, primeiro, tá? Tem duas coisas que eu acho interessante. A injusta provocação, ela tem que ser o quê? Imediatamente anterior à sua resposta. Porque senão não dá para você falar em privilégio, né? O cara provocou você agora, xingou você, você é um bosta, não sei o quê. Aí você fala, né? 2 semanas depois você volta com uma arma e mata ele. Por quê? Porque ele me provocou injusta. Porra, ele provocou você há 2 semanas atrás. A provocação tem que ser, a resposta tem que ser logo em seguida, para justificar, né, que você estava sob violenta, né, emoção. Mas eu fiquei sob violenta emoção 2 semanas. Não ficou. Tá? Você ficou 2 semanas planejando sua vingança. Pelo contrário, vai ser homicídio qualificado. Dependendo da maior parte do caso concreto, vai ser qualificado e não privilegiado. Tá? Então lembra, né? Bom, daqui a ideia, isso daqui eu acho interessante. A possibilidade de você levar em conta tanto uma causa de diminuição como uma eventual causa de aumento. Tem como você fazer isso em direito penal? Você considerar as duas coisas? Considerar uma causa de diminuição, mas também considerar uma causa de aumento? Da ambiguidade, não, professor? Então, mas tem um jeito, dependendo da circunstância da ambiguidade. Né? Tem uma circunstância. Se você considerar uma causa de diminuição subjetiva e uma causa de aumento objetiva, aí dá. Como assim? Subjetiva, relevante valor moral. Objetiva, meio cruel. Entendemos? Tipo, subjetiva, vamos lá. Vamos pensar assim, Subjetiva. O cara acabou de estuprar a sua irmã. Tá? Ele sai andando, você arma uma emboscada para ele aqui na frente. E mata ele em uma emboscada. Aumento
pela objetiva, né? Objetivo, o quê? O meio, porra. Você matou ele por meio de emboscada. Mas o privilégio do quê? Do relevante valor social moral. Entendemos? Então dá para aplicar uma diminuição e um aumento, dá, desde que a diminuição seja subjetiva e o aumento seja objetivo. O que não dá é para falar assim, né? Vamos aplicar a menor por relevante valor social moral e a qualificadora por motivo fútil. Aí não dá, porque aí ou é uma coisa ou é outra. Tá? Então dá para aplicar uma diminuição subjetiva, desde que o aumento daí seja o quê? Objetivo. Tá? Beleza. Qualificado. Vamos lá. Vocês viram que o qualificado, mínimo de 12, máximo de 30, né? Para qualificada. Aqui a ideia que eu acabei de até explicar para vocês, né? Do subjetivo e do objetivo. Ah lá. Como regra, pode-se aceitar a existência de qualificadoras objetivas com as circunstâncias legais do privilégio, que são de ordem subjetiva. Privilégio subjetivo pode ser combinado à qualificadora objetiva. Isso que eu acabei de comentar aqui com vocês. Bom, vamos lá. Vamos já. Motivo fútil. Deixei o conceito para vocês. Pergunto só, vocês já viram esses conceitos de homicídio qualificado, essas hipóteses, vocês viram já no Código Penal normal? Viram, né? Então tá. Então vamos passar, porque esse daqui vocês já... motivo fútil é aquele motivo o quê? Flagrantemente desproporcional. Tá? Flagrantemente desproporcional. Você chega lá, o exemplo, chega no bar. Escuta, eu queria uma coca gelada, né? Ou então eu queria um copo de uísque. Ou então eu queria um copo de leite e uma manga. Você pedir... Exatamente. Pediu o cara. Aí o cara fala assim: então, pois é, eu não posso te. Sanduíche sem molho, Vê um sanduíche aí, vê um cheeseburger, pão, carne e queijo. Veio com molho, pá! Dá um tiro na cabeça da pessoa. Motivo absoluto completamente fútil. Absolutamente desproporcional. Tá? Essa é a ideia. Beleza. Vamos lá. Paga ou promessa de recompensa. Esse, não precisa nem falar, é o mercenário. O cara que mata por quê? Preço. Tá? Preço. Homicídio mercenário. Foi recompensado pela morte da vítima. Cobiça é a ideia de você o quê? Querer bens materiais, equivalente a paga ou promessa de recompensa. Esse não tem lá no outro. Não tem no Código Penal comum, só tem aqui. Esse aqui, então, que é assim, o mais difícil de você visualizar, aquele que a gente comentou, quando a gente estava lendo lá o CPM. Não tem no Código Penal comum, mas tem aqui uma qualificadora, tá? Excitação ou preenchimento de desejo sexual. E assim, essa é uma qualificadora que às vezes aparece na prova exatamente por não existir no Código Penal comum. Tá? Valatício, para saciar seu desejo sexual, mata fulano. Tá? Por quê, professor? Não interessa, né? Porque não vamos entrar nesse mérito desses gostos. Mata. Vai responder por homicídio qualificado. Tá? Aqui no CPM, qualificado específico. Tá? Excitação ou preenchimento de desejo sexual. Na prática é difícil da gente encontrá-lo, né? Motivo torpe é o motivo repugnante, tá? Veneno, deixei o conceito de veneno, também tirei lá de medicina legal para vocês. Substância que introduzida altera momentaneamente ou suprime definitivamente as manifestações vitais. Tem inclusive aí, para quem nunca viu medicina legal, as questões de medicina legal envolvem até alguns conceitos. Olha lá, os venenos dividem-se em gasosos, voláteis, minerais e orgânicos fixos. Se um dia vocês forem fazer alguma prova de delegado, vocês podem pegar esse material e dar uma lida nesse conceito. Tá? Porque cai essas coisas, a gente vê aluno aí quebrando a cabeça com conceito de medicina legal, às vezes, para fazer a prova. Tá?
Asfixia, supressão da respiração. Também deixei os conceitos todos para vocês, conceitos de medicina legal, estrangulamento, enforcamento, esganadura, afogamento, uso de gases ou drogas asfixiantes, também feito por essa qualificadora. Conceito de tortura, a gente traz o conceito de tortura conforme previsto pela Convenção de Nova York. Tá? Qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais são infligidos intencionalmente a uma pessoa, a fim de obter dela ou de terceira pessoa a informação ou confissão. Deixar esse dali para vocês. Conceito de traição, você vai lá, pega a vítima por trás desprevenida, porque ela foi lá e ela confiava em você. Né? Você tinha uma relação de confiança e você quebra a relação de confiança. A quebra de relação de confiança é que gera a ideia da traição. Tá? Que é diferente de surpresa, né? A emboscada, a tocaia, você fica à espreita, né? A surpresa, muito similar, também acontecimento imprevisto. Qual que é a diferença só? Só diria para tomar cuidado com a diferença entre surpresa e traição, né? A traição exige que você tenha uma relação de confiança. O agente vai ter que ter uma relação de confiança com a vítima para poder incorrer na qualificadora de traição. Senão, vai poder incorrer em emboscada ou surpresa. Traição exige uma relação de confiança entre o agente e a vítima. Tá? A ideia lá do motivo torpe e tudo mais, assegurar a execução de outro crime, assegurar a ocultação de um delito. Todas as explicaçõezinhas ali sobre o homicídio. Vamos para o homicídio culposo. Aqui é um tipo penal separado, diferentemente lá do Código Penal Comum, que vocês têm ele no 121, parágrafo 3º. Aqui nós temos ele com um tipo penal separado. Então vamos lá. E tem uma coisa interessante num parágrafo. Olha lá. Homicídio culposo. Se o homicídio é culposo, detenção de 1 a 4 anos. Bom, a pena pode ser agravada se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima. Tá? Beleza, até aí tudo bem. Agora, o parágrafo 2º é que eu diria que é o mais complicado. Olha lá, homicídio culposo. Primeiro, temos o parágrafo 1º trazendo para a gente a agravação de pena por inobservância de regra técnica. Agrava não observar regra técnica. Mas eu diria que o principal está ali embaixo, a multiplicidade de vítimas. Se em consequência de uma só ação ou omissão ocorre morte de mais de uma pessoa ou também lesões corporais em outras pessoas, a pena é aumentada de 1/6 até a metade. Então nós temos a ideia da multiplicidade de vítimas. Aqui, a multiplicidade de vítimas é o cara só com uma omissão ou uma ação culposa consegue matar mais de uma pessoa. Tá? Consegue matar mais de uma pessoa. Cara, foda, né? Como assim, professor? Ué, não sei se vocês viram um vídeo que circulou essa semana, mas no vídeo não morreram, né? Mas os caras estão lá, estão atirando. Pá, e tem um cara atirando, outro junto aqui. E os instrutores da polícia. E eles estão com aquelas bombas por sorte, bomba de efeito moral. Né? Aí o cara está atirando, você atira assim, um cara joga lá de trás da bomba. Ele consegue a proeza de acertar a bomba dentro do colete. Vocês viram esse vídeo? Circulou essa semana. Ele consegue faz a proeza de acertar a bomba dentro do colete do cara que está atirando aqui na frente. Óbvio, não dá tempo dele tirar, né, a bomba aqui e ela explode dentro do colete dele. Não morreu, porque era uma bomba de efeito moral. Não morreu, mas assim, né, vai ficar um tempinho com certos cuidados, porque é uma bomba de efeito moral, mas é uma bomba, explode,
teve um estraguinho ali nele, mas não morreu. Mas vamos imaginar que essa mesma situação, né, desse vídeo, o cara está ali atirando, tem o cara que está junto no apoio, aí o cara vai jogar uma bomba, mas é uma bomba um pouco mais forte. Ele joga, ele não tinha intenção de jogar bomba em nenhum dos caras ali, era para jogar para explodir lá na frente, para fazer o, né? Ele vai lá e joga a bomba e ela cai aqui e mata os dois. Mata o cara que está atirando e mata o cara que está junto no suporte. É o típico exemplo do quê? Multiplicidade de vítimas. Culposo, porque ele numa só ação, culposa, pena aumentada de 1/6 até a metade. Lembrando que isso daqui abrange também a possibilidade de lesões corporais em outras. Então, se ele mata o primeiro que está aqui e o segundo não morre, mas sofre lesão corporal, também dá para encaixar, tá? Nessa causa aqui de aumento. Tá? Beleza? Tem um outro, esse é um vídeo mais antigo, né? O cara vai testar um, como que fala? Aqueles RPG, né? Aquele foguete de propulsão. Aí ele coloca, né? O que é isso? Uma bazuca, para quem não, né? Para quem não está acostumado a esse termo, é uma bazuca. O cara vai testar um lançador de foguete aqui. Pá, ele bota, né? Tá aqui, e aí tá, a galera tá na trincheira aqui assim, ele tá parado lá, vai fazer assim, ele aperta, e ele, de acordo com o texto que falava, ele não colocou na forma correta o foguete dentro do... Não armou da forma correta. E aí, no que ele aperta, o foguete faz assim, ó, plof. Né? Plof cai bem aqui, tipo, na frente. Aí vem aquela gritaria, os caras explode, não é mais nada. Gente, é a típica cagada, o cara tá junto com mais 4 pessoas, ele soltou e o foguete caiu aqui no pé dele, praticamente. Tá? É o campeão. Né? Bom, tutela da vida humana, a gente não precisa nem comentar a relação disso. Aqui tem uma coisa que eu deixei uma crítica, que eu até coloquei aqui, que era para a gente falar um pouquinho sobre ela. Vocês viram que aqui assim fala não observar a regra técnica, mas a gente está acostumado a falar disso na modalidade culposa. Tem uma coisa que chama o quê? Imperícia. Não observar a regra técnica é algo muito parecido com o conceito de imperícia, né? Então tem sérias críticas com relação a isso, tá? Desacertada causa de agravação para homicídio culposo confunde-se nitidamente com a imperícia, ou até mesmo com negligência e imprudência. Aqui, assim, a ideia, a única coisa que eu achei para falar assim, para diferenciar a imperícia ou inobservância de regra de profissão, regra técnica, seria assim. Na imperícia, o cara, vamos dizer, ele não tem o conhecimento necessário. Na falta de aplicação da regra técnica, ele tem o conhecimento, mas ele deixa de aplicar porque entende que, né, não precisaria, ou simplesmente por preguiça, digamos assim. Então, essa é a diferença básica, tá? Porque assim, porque a gente tem o tipo penal base e temos essa agravante. Então, a ideia, para você diferenciar a imperícia, que se encaixaria na base do culposo, vamos levar em conta assim, imperícia seria daí o cara que ele não tem o conhecimento técnico. E a não aplicação ou não observação de regra técnica exige o quê? Exige que o agente conheça, mas deliberadamente não a aplique. Entendemos? Em perícia o cara não é médico, mas vai fazer cirurgia. Tá? Não sou médico, mas deixa aí, tá lá no meio da operação. Não, fica tranquilo, eu vou tirar essa bala dele aí. Tá? Essa bala que está presa aí na barriga dele aqui. Não, mas não tá sentindo bem, não, mas vamos tirar. Né? Pega uma faca aí. Tá? E aí mata o cara. O outro é o cara que é médico. E aí, vamos abrir aqui. E ele abre com a técnica incorreta. Ele tinha o conhecimento. Tá? Então, essa é a diferença que a gente tem entre o conceito de regra técnica e o conceito de imperícia. Vai ser a diferenciação entre a agravante e a forma base do culposo neste caso. Tá? Deixei até aqui
a diferença, né? Ó, um exemplo de diferença para vocês. Se o médico especialista em cirurgia cardíaca, por descuido, corta um nervo do paciente, causando a morte, está configurado agravante porque ele tinha um conhecimento técnico, mas não observou. Agora, se a cirurgia fosse feita por um médico não especialista, sem a necessária habilidade, aí estaríamos no caso de uma simples imperícia. Tá? Então, aquelas diferençazinhas assim, que na hora da prova, às vezes, pode fazer a diferença para demonstrar se o cara vai responder pelo homicídio culposo básico ou pelo agravado. Tá? Bom, provocação direta ou auxílio a suicídio. Esse também tem, né? No Código Penal. Instigar ou induzir alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça, vindo o suicídio a consumar-se, né? Vindo o suicídio a se consumar. Agravação de pena, se o crime é praticado por motivo egoístico ou a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer motivo a resistência moral, a pena é agravada. Instigação ou induzimento ao suicídio ou então prestar auxílio. Tipo penal que vocês também devem ter visto no Código Penal. Provocação indireta, com detenção de 1 a 3 anos, será punido quem desumana e reiteradamente inflige maus tratos a alguém sob sua autoridade ou dependência, levando em razão disso a prática de suicídio. Tá? E redução da pena se o suicídio for só tentado e da tentativa resultar lesão grave. Esse aqui já é mais diferentão, né? A provocação indireta ao suicídio. Provocação indireta ao suicídio, nesse contexto militar, é interessante. Tá? Por quê? Vamos pensar que o cara está lá sob custódia, está preso. Aí você vai lá e fica o quê? Submetendo ele a maus tratos. Vai, maus tratos, maus tratos, maus tratos, maus tratos. Ele não aguenta e um belo dia ele vai o quê? Se suicida. Você vai chegar na celinha dele lá, né? E aí, cadê você, seu bosta? E aí ele está morto, se suicidou. Essa é a ideia, né, do tipo penal. É o cara que fica lá, sob sua autoridade ou dependência, ele vai maltratando, 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 a ponto de levar a pessoa ao suicídio. Fala em provocação indireta, por quê? Porque ele não falou, não induziu o cara, né? Ou se mata aí, né? Ou acho que você tinha que se matar. Nossa, é burro mesmo, se mata. Não falou nada disso. Mas ele tratou a pessoa de forma tão desumana que a pessoa acabou, em razão disso, se suicidando. Esse é um tipo penal um pouquinho mais diferente, mas que a gente consegue enxergar, né, nesse contexto aí de disciplina militar. Bom, conceito de suicídio resulta direta ou indiretamente de um ato positivo ou negativo realizado pela própria vítima, a qual sabia dever produzir este resultado. Tá? Deixei só para vocês terem um conceito bonito, que todo mundo sabe o que é suicídio, né? Acredito eu que não tenha nenhuma dificuldade. Pode ser qualquer pessoa, tá? O sujeito passivo tem que ter um mínimo de discernimento ou resistência, pois do contrário trata-se de homicídio. Isso daqui é interessante. Tá? Você pega uma pessoa que é absolutamente incapaz, absolutamente sem nenhum discernimento. E aí você chega para ele e fala, eu acho que você tinha que se matar, você tinha que pegar essa arma aqui e dar um tiro na sua cabeça. Ele não tem discernimento de nada. Você está induzindo ele ao suicídio ou você está simplesmente fazendo com que ele morra? Você está matando ele. Você está matando ele, porque ele não tem o discernimento necessário para entender que aquela conduta dele vai levar ele à morte. Tá? Você chega com uma pessoa completamente louca e fala, pega, eu acho que você tinha que pegar essa arma aí, e dar um tiro na sua cabeça. Né? Se a pessoa efetivamente tem o discernimento, ela sabe que ela estaria se suicidando. Se a pessoa não tem, ela vai pegar a arma e vai, o que acontece? Puf! Tá? Aí não é induzimento ao suicídio, aí é homicídio, que a pessoa não tinha o discernimento para entender que você estava induzindo ela a se matar. Mas sim, ela foi lá e fez um ato que você falou, pega aí para você ver que legal. É bacana, tá? Professor, ninguém faz isso. Faz. Né? Por incrível que pareça, esse negócio de direito penal acontece. O
cara pega uma pessoa louca, fala assim, né? Você pega uma arma, bota 2 balas, só não pode errar a conta, né? Bota lá no revólver, bota 2 balas e o resto tá vazio. Aí você pega, olha só que legal, ó, você pega e faz assim, ó, tlec, 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 olha lá, faz você, tlec, tlec, bum, né? Então, fazem, tá? Vocês podem ter certeza. O pessoal acha às vezes que tem uns tipos penais que na prática não acontece, mas sempre aparece. Bom, aqui vamos... O quê? O do suicídio? Não, pelo tipo lá do começo, sim, mas ó, tem uma redução, vai responder, só que com redução da pena, tá? Se ele for tentado, desde que resulte lesão grave, tá? Se a tentativa for ridícula, não sobra nada, aí não, tá? Ele tentou se matar, como? Bateu com a caneta na testa. Aí não entra, tem que sobrar a lesão corporal, tá? Bom, vamos lá. O mero incentivo sendo insuficiente, né? Aqui, quando a gente fala que não admite tentativa, não admite tentativa de induzir em suicídio, tá? Aqui, é igual, gente, é tipo assim, a pessoa tá aqui, você fala para a pessoa assim, nossa, minha mulher me largou, para de reclamar, pô, então se mata logo. Esse se mata logo, você não tá, né? Não é, o seu dolo é que ele se mate? De verdade? Não, pô, o seu dolo não é de verdade que ele se mate, tá? Então, assim, a ideia não é essa. Auxílio, tá? Bom, auxílio por omissão. Que tem o auxílio normal, padrão, que não precisa nem explicar, né? Auxílio do suicídio, o cara está pensando em se matar. Você está pensando em se matar? Pô, toma aqui, ó. Toma aí, eu te ajudo, toma. Isso é prestar auxílio tradicional. E o auxílio por omissão? Bom, auxílio por omissão, nós temos, né? Deixei separado para vocês. Tem 2 correntes, uma corrente que não admite o auxílio por omissão, outra que admite desde que a pessoa tenha o dever de impedir o resultado. O auxílio por omissão é o cara, tipo assim, eu vou pular dessa sacada, né? Eu vou pular. E você tá assim, né? Tudo bem. Esse seria o auxílio por omissão. O auxílio por omissão, algumas pessoas não admitem porque o tipo penal fala em você prestar o auxílio. Então, se você está omitindo, você não está prestando. Mas existe corrente diversa que admite desde que a pessoa tenha o dever jurídico de impedir o resultado. Tá? Aí vai ter que analisar o caso concreto para ver se a pessoa tinha possibilidade ou não de evitar a consumação. Tá? Esse daqui eu deixei aqui para vocês. Essa é uma situação super polêmica. Tem uma série de hipóteses. O chamado pacto de morte. Vocês estudaram isso no Código Penal normal? Mas vocês já tiveram suicídio, induzimento ao suicídio, já estudaram? Já. Tá. Pacto de morte. Né? Pacto de morte é quando todo mundo resolve se matar juntos. Vocês já viram isso? E cai em prova, né? Tício, Mévio e Caio resolvem celebrar um pacto de morte. Tá? Aí qual que é o problema? Se todo mundo morrer, a questão tá fácil. Né? Tício, Caio e Mévio fizeram um pacto de morte, tomaram veneno, Tício, Caio e Mévio morreram. Morreram, foda-se. Né? Tá todo mundo morto. Pronto. Agora, o problema é, Caio, Tício e Mévio fazem um pacto de morte. Para tomar veneno. Um morre, os outros não. Os outros sobrevivem. Um sobrevive com a lesão corporal, né? Ficou com a lesão na cabeça e o outro sobreviveu inteiro. E agora? O que faz? Quem morreu, morreu, né? Quem morreu, o dos 3 que morreu está resolvido o nosso problema para fim de prova. Agora, o que sobreviveu vai responder pelo quê? Tá? Pelo quê? Vamos lá. Eu deixei as hipóteses aqui, para a hora que vocês pegarem, depois vão liberar para vocês o material. Olha só, vamos lá. Pacto de morte.
Se cada uma delas ingerir veneno, por exemplo, aquele que sobreviver responderá por participação em suicídio. Fez um pacto de morte, todo mundo fez, vamos, porque querendo ou não, você, ao falar que você também vai se matar, você está o quê? Ajudando a induzir os outros a se matar. É nós, estamos junto, né? Então, beleza. A que sobreviver responde por participação em suicídio se todo mundo ingerir o veneno de per si, né? Cada um pegar o seu e tomar. Tá? Deixa os copinhos, né? Deixa o copinho de veneno aqui, cada um toma o seu. Cada um toma o seu. Alguém sobreviveu? Responde por participação em suicídio. Agora, e se um ministrar o veneno para os demais? Ele toma o dele e aplica nos demais. Se sobreviver, responde por homicídio consumado de todo mundo que morreu e tentativa de homicídio com relação aos que sobreviverem. Beleza. Se cada pessoa ingerir sozinha o veneno, todas elas sobrevivendo com lesões leves ou sem qualquer lesão, o fato é atípico. Porque aqui no tipo penal nós vimos lá, só dá o induzimento ao suicídio se tiver lesões graves ou morte. Então, se todo mundo toma o veneno e só sobra lesão, se todo mundo toma, cada um, né, tomando sozinho, e não teve lesão grave, fato atípico. Se teve lesão grave, mas não teve morte, vai ser aquele induzimento com pena reduzida. Na hipótese e o pior é que os caras inventam umas coisas na prova, né? Esse daqui mesmo. Na hipótese de uma pessoa administrar veneno a outra, ao mesmo tempo em que recebe a peçonha desta. Como assim, professor? Um deu veneno para o outro. Tá? Aquele que sobreviver responderá por homicídio consumado. Se ambos sobreviverem, configurará tentativa de homicídio para as duas. Pensou? Faz um pacto de morte e fala assim, você, né? Eu te dou o veneno e você dá o veneno para mim, tá? Ou então com arma mesmo, né? Para pensar com arma. Vai, você dá um tiro na minha cabeça, eu dou um tiro na sua. 1, 2, 3, vai! Tá? Professor, quem vai ser o animal que vai fazer isso? Nunca duvide da capacidade humana. Tá? Caso 4 pessoas contratem um médico para administrar o veneno, tendo por resultado a morte de 2 pessoas e a sobrevivência de outras 2, também entra. Bom, aqui, vocês lembram que tinha lá uma agravantezinha de motivo egoístico? A ideia do motivo egoístico é o quê? Induzir alguém a se matar para ficar com a herança. Tá? Ou então para ficar com valor de seguro, vai lá, faz um seguro para a pessoa, fala, eu acho mesmo, você devia se matar, né? Você devia se matar, deixa eu já ver aqui uma coisa, já fazer umas contas. Bom, vítima menor ou com resistência diminuída, né? Também comentamos. A pessoa que está, resistência diminuída, a pessoa que está bêbada, você sabe que bêbada, né? Fala, o cara está bêbado, aí você fala, não, vai lá, pula lá. Tá? Você já sabe que ali a possibilidade de dar certo o seu induzimento ao suicídio é muito maior. Então, vai cair naquela situação. Genocídio. Tá? Genocídio é pesado. Vamos lá. Matar membros de um grupo nacional, étnico, religioso ou pertencente a determinada raça, com o fim de destruição total ou parcial desse grupo. Tá? Esse aqui você é quase o Thanos. Isso. Tá? Sem spoilers. Sem spoilers. Ficar tranquilo. Sem spoilers. A única coisa que eu vou falar do filme para vocês é... Mentira, não vou falar nada não. Tá? Ninguém assistiu ainda aqui na sala? Assistiu? Ah, tá. Assistiram. Estão estudando, isso mesmo. Tá? Bom. Vamos lá.
Eu assisti na pré-estreia lá, né? Até comentei, eu dei aula aqui de constitucional para vocês e fui para lá, dei aula assistindo na pré-estreia. Gente, genocídio. Primeiro, aqui do tipo penal, você já lembra, fim de destruição total ou parcial. Não se exige que sempre a busca seja pela destruição total. Pode ser destruição parcial, também entra. Grupo nacional, grupo étnico, religioso ou grupo racial. Bom, casos assimilados. Aqui é que eu acho a parte mais difícil. Porque o conceito do tipo penal é fácil, né? Você pensa o quê? Exterminar determinada raça, exterminar um grupo étnico, exterminar um grupo religioso, tá? O tipo penal básico é relativamente tranquilo. Para mim, o grande problema aparece aqui nos casos assimilados. Bom, será punido com reclusão de 4 a 15 quem? Com o mesmo fim, ou seja, o mesmo fim de exterminar esse grupo, ele vai lá. Inflige lesões graves a membros do grupo, submete o grupo a condições de existência física ou morais capazes de ocasionar a eliminação de todos os seus membros a parte deles. Aí aqui é que eu acho a pior parte. A pior parte para fins de prova, essas 3 últimas. Força o grupo à sua dispersão, impõe medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo ou coativamente efetua a transferência de crianças de grupo para outro grupo. O genocídio, tá? Aí o conceito que vai além até do Código Penal, a própria ideia do direito internacional, é considerado assimilado ao genocídio você, por exemplo, tirar crianças de uma determinada comunidade, de um determinado grupo de pessoas e levá-las para outro lugar. Como assim, professor? Imagina que você queira, qual que é o especial fim de agir do agente? O cara quer exterminar uma comunidade indígena isolada em tal lugar. Ele vai lá e faz o quê? Não mata ninguém, mas ele tira todas as crianças, também não mata as crianças, tira e leva para o meio da cidade, para outro lugar. O que ele está fazendo? Essas crianças que vão ficar ali, essas crianças, elas vão levar com elas os ideais e a forma de vida dessa raça? Não vão, porque essas crianças vão simplesmente aprender com o ambiente em que elas se encontram. Então você está exterminando a raça? Sim, você está exterminando a raça sem precisar matar quem está vivo. Tá? Então essa é uma hipótese. A outra hipótese, você chega lá, né, numa comunidade dessa, chega numa comunidade indígena, tá, isolada. E aí você chega e fala, não, todo mundo aqui tem que tomar essa vitamina, porque está tendo um surto, uma vitamina, um remedinho, todo dia vocês têm que tomar um comprimido, senão vocês vão morrer. Mas na verdade esse comprimido é o quê? Anticoncepcional. Significa que o cara está tentando acabar com os nascimentos. Professor, que exemplo estúpido. É o exemplo de todos os livros, inclusive, né? Que é a forma mais relax. O cara chega e entrega. E as pessoas vão tomar. Vão tomar e não vai engravidar, vai parar de nascer criança. Você vai conseguir o seu fim de acabar com aquela raça. Tá? Então, esses casos assimilados aqui é que às vezes são um pouquinho mais difíceis. Um pouquinho mais difícil porque a pessoa olha na prova, né? Fulano adota medidas destinadas a impedir nascimentos no seio de determinado grupo religioso. Fulano cometeu um caso assimilado ao crime de genocídio. Mesmo sem ter matado ninguém, professor, mesmo sem ter matado ninguém, não deixou nascer. Tá? O Estatuto de Roma, que é aprovado aqui no Brasil, ele institui o TPI, inclusive, né, o Tribunal Penal Internacional, conforme o artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição Brasileira, e ele traz para a gente o conceito do crime de genocídio. Para os efeitos do presente estatuto, entende-se por genocídio qualquer um dos atos que a seguir se enumeram, praticado com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Enquanto tal, homicídio de membros do grupo, ofensas graves à integridade física ou mental de membros do grupo, sujeição intencional do grupo a condições de vida, com vista a provocar a sua destruição total ou parcial, imposição de medidas destinadas a impedir nascimentos no seio do grupo, transferências à força de crianças de um grupo para
outro grupo, tá? Então, o conceito, até mesmo o conceito internacional de genocídio, já traz essa ideia do impedimento de nascimentos ou da transferência forçada de crianças, tá? E o examinador gosta de pegar porque é muito fácil, né? Colocar assim, Tício organiza um grupo de extermínio para matar todas as pessoas de determinada raça. Isso está na cara que a conduta dele é a conduta de genocídio, todo mundo acerta. Então a ideia, eu falo para vocês, tem que tomar cuidado com esses casos aqui, mais diferentes. Se você impedir nascimento, né, o exemplo do anticoncepcional já até caiu em concurso, a gente brinca, mas já até caiu em concurso. Tá? Também era prova de juiz de direito militar da União, mas caiu. Vamos lá. Daqui, dolo, né, exigido, e vamos para lá, vamos para frente. Lesão corporal e rixa, tá? Lesão corporal e rixa. Bom, lesão corporal, acho que vocês já viram também, né, no Código Penal. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, lesão leve, né, detenção de 3 meses a 1 ano. Ofensa física voltada à integridade ou saúde do corpo do ser humano. Bom, para a configuração do tipo é preciso que a vítima sofra algum dano ao seu corpo, alterando-se interna ou externamente, podendo ainda abranger qualquer modificação prejudicial à sua saúde. Tá? Um conceitinho básico aí de lesão corporal. Aqui, vamos pensar assim, né? Olha só. Como a gente sempre comenta, na justiça militar, a justiça militar é muito mais rígida. Por ser muito mais rígida, olha o julgado do STM. Crime de lesão corporal não enseja a incidência de institutos despenalizadores previstos na legislação penal comum e cabíveis na justiça estadual. O que significa dizer o quê? Significa dizer que a análise da ocorrência ou não do crime de lesão corporal é uma análise muito mais rígida na justiça militar do que na justiça comum. Porque às vezes na justiça comum algumas coisas podem ser consideradas fatos atípicos, né? Agora aqui não, como nós já falamos, o princípio da insignificância é bem mais difícil, por exemplo, nos crimes em geral, e até mesmo a análise, né, de atipicidade da conduta. Bom, esse daqui eu acho interessante, consentimento do ofendido. O que o consentimento do ofendido traz? A resposta agora eu acabei perguntando com a resposta já estando ali, né? Mas o consentimento do ofendido para lesão corporal é uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Professor, o que é isso? O que é isso? Algumas pessoas às vezes gostam de sofrer algumas lesões corporais leves. Tá? Né? Esse caso que autoriza, né? Vocês não viram lá meu filme, pô? Né? Eu ensinei na aula de constitucional, vocês não viram a minha biografia lá? 50 tons de cinza, porra? Então, né? Vocês entenderam o contexto? Aqui é sempre, né? Por favor, sempre com o consentimento. A única coisa que eu quero que vocês lembrem-se é o consentimento do ofendido no contexto de lesão corporal, né? O consentimento do ofendido por homicídio, não, pelo amor de Deus. Consentimento do ofendido por lesão corporal leve, tá? É uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Beleza? Então tá. Bom, mesma coisa, o consentimento. Eu fiquei brincando assim com putaria, né? Mas olha só. Isso aqui, por exemplo, vocês estão treinando. O cara está treinando. Treinando o quê, professor? Luta. E aí, né, você acerta um golpe um pouquinho mais forte, causa uma lesão corporal. Gente, teve o quê? Consentimento. Pô, vocês estão treinando. Parte-se da premissa, né, que... Alivia de fato, vem tranquilo, né? Vem tranquilo. Esse viralizou, né? Esse vídeo, rapaz, o gordinho era ágil, né? O gordinho desse vídeo, só na esquiva, né? Isso mesmo.
Aí essa semana divulgaram um que tá um gordinho, tá assim também, no meio de um estádio, o povo comemorando o título no meio do estádio. Aí ele, o cara filmando assim, ele tem, vem tranquilo, não sei o que, babá. Aí ele olha de lado assim, ó, vem umas 50 pessoas correndo, assim, olha, ó, sai no gás, tá? Virou até funk essa porra de se vem tranquilo, né? Virou até funk, já fizeram, virou meme, virou funk, virou. Aqui no Brasil tudo vira meme, funk, né? Mas vamos lá. Lesão grave. Se produz dolosamente perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Tá? Aqui são conceitos parecidos com o que vocês já estudam no Código Penal Comum. Se produz dolosamente enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, incapacidade permanente para o trabalho ou de enfermidade duradoura, reclusão de 2 a 8. Conceitos bem parecidos. Lesões qualificadas pelo resultado. Se os resultados forem causados culposamente, a pena será de detenção de 1 a 4. Se da lesão resultar morte e as circunstâncias evidenciarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco, pena de reclusão até 8. Aqui nós estamos falando do quê? Pré-ter dolo. Né? Aqui é o pré-ter dolo. O cara tem o dolo do quê? Tem o dolo de causar a lesão corporal, tá? O que você quer? Qual que era a sua intenção? Minha intenção era dar um soco nele. Mas eu dei o soco nele, ele acabou caindo da escada e morreu. Tá? Você queria matar ele? Não, você não queria matar ele. Você só queria dar um soco nele. Agora, o resultado... Você não produziu, você não assumiu o risco de produzi-lo, você não quis. Mas você pode tomar uma pena um pouquinho maior pelo pré-ter dolo, né? É o dolo no momento inicial e a culpa no momento consequente. Beleza. Lesão levíssima. Olha que interessante essa disposição. Essa daqui, acho que vocês não encontram ela no Código Penal Comum. No caso de lesões levíssimas, o juiz pode considerar a infração como disciplinar. Tá? O senhor é moleque, pá! Né? E deu um tapa. Dependendo das circunstâncias, é possível entender como uma infração disciplinar, se não for aqueles outros contextos, né, de violência contra o superior, violência contra o inferior, aqueles outros contextos que nós já estudamos. Caso de lesão levíssima, o juiz pode considerar a infração como disciplinar. Esse é um trechinho, Ctrl+C, Ctrl+V, na hora da prova, tá? Bastante cuidado para não errá-lo. O conceito de lesão corporal grave, né, perigo de vida, debilidade permanente, vamos passar já por eles, porque vocês têm acesso até na aula de penal normal. Vocês têm esse acesso a esses conceitos. Aqui só o que eu deixei separado, a lesão levíssima, né? Desclassificação anômala. Tá? O juiz pode tirar do tipo penal e levar para a esfera administrativa. Então, uma desclassificação anômala, porque sai fora do direito penal, da tutela do direito penal, e vai para a tutela do direito administrativo. Lesão culposa, tem previsão? Sim, tem previsão. Lesão culposa, detenção de 2 meses a 1 ano, com possibilidade de pena agravada, caso o crime resulte de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima. Se em consequência de uma só ação ou omissão ocorrem lesões em várias pessoas, a pena é aumentada de 1/6 até a metade. Essa lesão corporal culposa é o exemplo do vídeo que eu falei para vocês. Que o cara joga uma bomba de efeito moral e a bomba cai dentro do colete da pessoa, lá do cara. O cara não morreu, mas sofreu uma lesão corporal. Tá? Mas uma lesão corporal culposa. Tá? Beleza? Tranquilo, né? Parecido até com aquela regrinha lá do induzimento ao suicídio, do homicídio culposo, né? Que nós vimos. Participação em rixa. Participar de rixa, salvo se for para separar.
Raros contendores, detenção até 2 meses. Se ocorre morte ou lesão grave, aplica-se pelo fato de participação na rixa a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Tá? Rixa, aquela briga, né, aglomerada de pessoas. Se você participar dela, detenção até 2 meses, salvo se você estiver participando para separar. Né? Beleza? Acontece de vez em quando? Acontece, né? Vamos lá. Ativo e passivo, qualquer pessoa, todos são agentes e vítimas ao mesmo tempo. Né? Esse é um ponto interessante do crime de rixa. Todo mundo é agente e vítima, porque está todo mundo brigando entre eles. Admite-se que haja entre os contendores para a tipificação desse delito inimputáveis. Como assim? Tem uma rixa, tem lá 10 pessoas, 5 são menores. Eles são inimputáveis, mas são considerados para fim da caracterização da rixa. Tá? Então, mesmo que se tenha algum inimputável no meio, por isso é possível a caracterização. Participar significa associar-se ou tomar parte da briga, desordem ou motim, caracterizado neste contexto pela existência de pelo menos 3 pessoas, valendo-se de agressões mútuas de ordem material. Gente, 3 pessoas no mínimo, né? Porque se for 2 pessoas, não é rixa, são 2 pessoas em vias de fato, né? Então, no mínimo, 3 pessoas, e assim, as 3 pessoas têm que estar se agredindo mutuamente, né? Então, crime de rixa, mínimo 3 pessoas, o que significa dizer que o crime de rixa é um crime plurissubjetivo, tá? É um crime plurissubjetivo, não tem como ser caracterizado se nós não tivermos essas 3 pessoas, tá? Lembrando que essa rixa aqui pode ser preparada ou pode ser surgida de improviso, né? Preparada é igual acontece, vira moda agora, torcida, né? As torcidas vão lá e combinam, né? De se encontrar para brigar. Ou então, de improviso, surgiu de repente a vontade de brigar. Saiu uma discussãozinha, vocês estavam lá jogando futebol, né? Vocês já jogaram futebol com os militares falando nisso? Já? Olha, eu ia muito para o Rio de Janeiro, né? Minha família toda de lá. E aí, eu fui para lá e eu sempre joguei futebol, né? Hoje em dia que a gente já não tem mais o mesmo, né? O mesmo físico para jogar futebol, não tem mais joelho, não tem mais, já rompi tendão de Aquiles, mas sempre joguei futebol a vida inteira, jogava, né? E aí, fui para o Rio de Janeiro, ia para o Rio de Janeiro algumas vezes e disputava uns torneiozinhos lá. E aí, fui para lá e nós fomos jogar num campo sintético que a Polícia Militar do Rio de Janeiro tem, que é um campo sintético, mas é um campo sintético de 11. Tá? Então, é um campão sintético, assim. Super bacana. Chegamos lá para jogar, né? Simplesmente, eu juro por Deus, eu acho que devia ter umas mais de 60 armas na lateral do campo. Porque todo mundo chega para jogar, né? Sai do serviço e vai direto para jogar. Você olhava sem brincadeira, eu cheguei para jogar com meu primo que era o contato que fazia a minha participação, né? E a gente dava uma amiguezada lá, tipo, de eu também fazer parte, porque você tinha que fazer parte de um negócio lá para poder jogar os campeonatinhos, né? Mas a gente tinha, né? Quer dizer, tá gravando, então a gente era oficial, a gente tinha o documento certo para poder jogar. Mas enfim, chegava lá para jogar. Você chegava para jogar sem brincadeira, chegava para jogar. Imagina, a maioria da gurizada que jogava era tudo já policial há muito tempo. Tinha alguns que eram até do Batalhão de Operações Especiais. Você chegava do lado do campo assim, ó, tomado de mochilinha, tudo com arma, tudo na mochila. Era os jogos mais tranquilos que eu já joguei. Por quê? Porque você sabe que assim, ali, se der uma briga, não vai ficar nessas agressões recíprocas, tá? Sem brincadeira, mas você fica inibido. Até por isso, porque você fica inibido, né? Você fica inibido, você vai arrumar briga com o cara, você está no meio do jogo, o cara sai do lado ali, ó, acabou.
Tá? Mas sem brincadeira, uma porrada de arma para todo lado, os caras jogando, todo mundo super tranquilo, ninguém, né? Eu já fui jogar em futebol com gente de igreja que tinha mais briga do que o pessoal dali. Pois é, né? Mas vamos lá, tá? Vamos para frente. Existe o dolo de perigo, né? Na vontade de tomar parte da rixa, conhecendo os perigos que essa conduta pode trazer para a incolumidade física de todos os envolvidos. Bom, abandono de pessoa. Abandonar ou militar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Formas qualificadas, se do abandono resultar lesão grave ou se resultar morte. Então, abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e que, por qualquer motivo, esteja incapaz de defender-se. Tá? O abandono de pessoa. Também tem tipo penal parecido no Código Penal Comum, tá? Aqui a ideia é: o autor tem que ser um militar que esteja na função de guarda, protetor, ou então uma autoridade designada por lei para garantir a segurança da vítima. Pessoa de qualquer idade, desde que incapaz, colocada sob seu resguardo. Abandonar quer dizer deixar sem a devida assistência. Tá? Bem tranquilo, né? Também. Crime de maus tratos, expor a perigo de vida ou saúde em lugar sujeito à administração militar ou no exercício de função militar de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância para o fim de educação, instrução, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando a trabalhos excessivos ou inadequados, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Crime típico, maus tratos, super tranquilo de se entender. Não se esqueçam, a única coisa é, o crime de maus tratos ele tem que acontecer em lugar sujeito à administração militar ou no exercício de função militar, para ser encaixado aqui no CPM. Né? Sujeito à administração militar ou no exercício de função militar de uma pessoa que esteja, óbvio, sob sua autoridade de guarda ou vigilância. Tá? Se lesão grave ou morte, também temos as agravantes, assim como nós tivemos lá no abandono de pessoa. Qualificação pelo resultado, se for lesão grave ou se for morte decorrente dos maus tratos. Lembrando que nós vimos um tipo penal diferente hoje, que falava o quê? Dos maus tratos servindo como uma forma indireta de levar a pessoa ao suicídio. Tá? Bom, aquilo que eu comentei, a exigência é que a conduta se dê em lugar sujeito à administração militar ou no exercício de função militar. Tá? Aqui um julgado interessante do STM, o crime de maus tratos é crime de perigo e não exige a ocorrência de lesão para sua configuração, mas apenas para a incidência da qualificadora. Laudo atestando que a lesão é decorrente do treinamento militar é suficiente para o recebimento da denúncia na forma qualificada dos maus tratos, não cabendo ao juiz auditor afastar a validade do laudo em juízo de delibação para rejeitar a denúncia. Aqui, então, crime de perigo. Lesão, como nós vimos, tá? A lesão ela só é exigida para as suas formas qualificadas. Você submeter a maus tratos é suficiente para ensejar, tá, o crime. Afinal de contas, o tipo penal fala o que mesmo? Expor a perigo a vida ou a saúde. Tá? Aqui, ó, só lembrar isso, privando de alimentação. Vocês lembram do filme do Tropa de Elite? Quando o cara fala, vocês têm 10 segundos para comer. Pá, joga a comida no chão, você tem 10 segundos para comer. Dá para encaixar de repente? Dá para encaixar. Tá? Acontece, professor, na prática, será? Depois vocês me contam. Vamos lá. Calúnia. Tá? Aqui também vamos passar bem rapidinho, porque vocês têm isso no Código Penal Comum. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Calúnia é você falar, imputar a pessoa que ele cometeu algum crime. Né? Bem básico, vocês têm ele
No direito penal comum, prova da verdade exclui o crime, mas não é admitida se constituindo o fato imputado crime de ação privada, ele não for condenado por sentença irrecorrível. Se do crime imputado, embora de ação pública, ele for absolvido por sentença irrecorrível. Daqui, gente, só os conceitos: difamação, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, e injúria, né? A injúria à sua honra subjetiva, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, tá? Inclusive com possibilidade de injúria real. Bom, daqui vamos já passar adiante. Aqui sim, esse daqui é interessante. Esse é só daqui, só do CPM. Propalar fatos que sabe inverídicos, capazes de ofender a dignidade ou abalar o crédito das Forças Armadas ou a confiança que estas merecem do público. A pena será aumentada de 1/3 se o crime é cometido pela imprensa, rádio ou televisão. Aqui nós estamos falando, então, de você o quê? Ofender a dignidade ou abalar o crédito das Forças Armadas. Tá? Então, significa que vocês têm que tomar bastante cuidado com aquilo. Depois que vocês virarem oficiais, tomar cuidado com aquilo que vocês vão postar nas redes sociais. Tá? Teve um cara aqui no Mato Grosso que teve problema, né? Meteu lá, policial militar, postou um negócio no Facebook falando mal da própria polícia militar, né? Descendo o cacete na polícia militar. Então, bastante cuidado com isso, tá? Bom, a gente volta na próxima. Nós temos bastante coisa ainda para falar. Temos crimes contra a liberdade e temos crimes sexuais também para falar no Código Penal Militar. Vocês vão ver que a parte de crimes sexuais é bem diferente, mas bem diferente do Código Penal Comum. Então, próxima aula, um dos focos, inclusive, vai ser essa parte dos crimes contra a liberdade sexual, além dos crimes contra a liberdade normais. Beleza? Bom final de semana para vocês, então. Até mais.